Passei por muita coisa mentalmente com tudo isso e ainda acho que estou em choque. Alegações chocantes que devemos discutir. Um homem teria tentado afogar sua ex-nora em uma piscina na Flórida, e sua filha de 9 anos precisou pular para tentar salvá-la. E o que já era uma história maluca, agora tomou um rumo inesperado. Os segredos da família foram expostos. Analisamos as razões do suposto ataque e o impacto da cidadania britânica do suspeito, no caso, com o advogado internacional Dave DeFury. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. O que deveria ser um dia de relaxamento em um resort na Flórida foi interrompido no domingo, 3 de agosto, quando Mark Gibbon, de 62 anos, supostamente tentou afogar Jasmine Wild, de 33 anos. Jasmine Wild relata que sua filha de 9 anos viu Mark Gibbon forçar sua cabeça debaixo d'água na piscina do resort. Isso foi no Solterra Resort, em Davenport, Flórida, perto do Walt Disney World. Jasmine Wild, sua filha, e Mark Gibbon estavam de férias do Reino Unido quando, supostamente, os ânimos se exaltaram. E desde a prisão de Mark Gibbon, aparentemente estão surgindo mais detalhes perturbadores sobre a família e essa suposta propensão à violência. Vamos analisar o depoimento apresentado ao condado de Polk, Flórida, no tribunal local relacionado à prisão de Mark Gibbon. Mas para isso, não farei sozinho. Quero chamar Dave DeFury. David é um advogado que se especializa em direito internacional. Quando você lida com pessoas de outro local, surgem muitos fatores complicadores. Então, David, bom te ver. Antes de começarmos, ser preso enquanto você está de férias, isso acontece. Nunca é algo bom, mas acontece. O quanto complica as coisas o fato de Gibbon ser de outro país? Bem, isso certamente complica as coisas para ele, porque, claro, ele está em um sistema jurídico provavelmente desconhecido para ele. Provavelmente ele não tem acesso ao tipo de rede de pessoas em que confiaria para ajudá-lo, inclusive para ajudá-lo a conseguir o advogado certo, o melhor advogado para sua defesa. Então ele provavelmente se sente como um peixe fora d'água. Agora, ajuda o fato de ele não ter uma barreira linguística. Obviamente ele é do Reino Unido, eles falam o mesmo idioma, o que é bem melhor do que se ele viesse de um país que não falasse inglês. Isso também vai complicar as coisas para ele se quiser voltar para casa. E como ele precisa conseguir fiança, mesmo que consiga, provavelmente vão pegar o passaporte dele e proibi-lo de viajar internacionalmente. Vamos falar sobre isso. Segundo delegados do xerife do condado de Polk, tudo ocorreu nesta casa alugada, na comunidade do resort, na piscina do quintal. O depoimento afirma: Jasmine disse que, durante a discussão, Mark a empurrou e segurou debaixo d'água várias vezes. Ela relatou que não conseguia respirar e acreditou que iria se afogar. Jasmine contou que lutou com Mark para se afastar e sair da água, mas ele a empurrava para baixo. Jasmine afirmou que sua filha, nome ocultado, presenciou o incidente e pulou na piscina para tentar tirar o avô de cima de Jasmine. Jasmine disse que Mark empurrou o nome ocultado para longe e depois a empurrou várias vezes de volta para debaixo d'água. Jasmine disse que viu os vizinhos fora e pediu que chamassem a polícia ao conseguir subir para respirar. Ela disse que Mark usou ambas as mãos para empurrá-la para dentro da água. Ela disse que tudo isso foi contra a vontade dela. Agora, 2 testemunhas estavam na piscina do quintal, da casa ao lado ao mesmo tempo, e confirmaram que também viram Gibbon tentar segurar o Wild debaixo d'água. Este é um caso bem diferente, David. Concordo totalmente. Se fizessem um filme sobre essa família, não seria da Disney. É simplesmente a situação mais louca imaginar o que aconteceu no quintal. Você tem que sentir pelos filhos que não fizeram nada de errado e estão presos em uma situação muito difícil. A filha de 9 anos aparentemente ajudou a salvar a mãe de possivelmente ser afogada pelo avô. Então faz sentido. E os tribunais na Flórida tomaram isso muito a sério. Então, quando se trata dos ferimentos, o delegado que escreveu o depoimento afirmou: observei uma marca de arranhão na área da clavícula esquerda de Jasmine. Redacted, a criança de 9 anos não apresentou ferimentos. O relatório destaca que os delegados não viram ferimentos em Gibbon,
o que seria relevante em casos de legítima defesa. Mas, David, se a maior parte de um caso é construída com base em depoimentos de testemunhas oculares, agora você tem esses ferimentos físicos para ajudar a corroborar isso. Isso coloca Gibbon em uma situação muito isolada, especialmente se ele não tiver ferimentos. Eu concordo. E também não é só o depoimento das testemunhas oculares. Obviamente é o depoimento original de Jasmine. Aparentemente ela mudou agora. E na audiência de fiança, ela não disse algumas das coisas que afirmou em seu depoimento juramentado logo após o incidente. Mas esse depoimento ainda pode servir como prova. Então, basicamente, você tem 3 pessoas que poderiam explicar o que aconteceu e justificar essas acusações. E nem falo das crianças, nem se deram depoimentos ou poderiam ser testemunhas. Obviamente, a polícia vai querer ter cuidado com isso. Os delegados leram os direitos de Miranda para Gibbon antes de perguntar o ocorrido. Segundo o depoimento, ele renunciou aos seus direitos. Citação. Informado sobre os direitos de Miranda, ele disse que ele e Jasmine bebiam e discutiram por causa do testamento. Ele informou que ela o deixou irritado e ele a empurrou. Ela então deu um tapa no lado esquerdo do rosto dele. Ele ficou com raiva e a empurrou debaixo d'água algumas vezes, sem lembrar quantas, mas disse que não queria afogá-la. Ele disse que, redigido, tentou intervir e ele a empurrou. Ele informou que pode ter arranhado Jasmine porque não tinha cortado as unhas, mas não fez isso intencionalmente. Gibbon, ele foi preso. Ele foi acusado de uma tentativa de homicídio em 2º grau e 2 acusações de agressão por contato físico ou golpe. Ele está preso na cadeia do condado de Polk desde então. Wilde e sua filha agora estão de volta ao Reino Unido. Se forem chamadas para depor ou testemunhar, a polícia fará mais perguntas. Como isso funciona? Bem, antes de tudo, ele fez várias admissões que vão ser muito prejudiciais para a defesa dele. E como você disse, né, ele abriu mão do direito de ter um advogado. Ele abriu mão do direito de permanecer em silêncio. E isso pode acabar realmente prejudicando ele, porque vai ser difícil para ele criar uma defesa depois de ter feito essas admissões. Parece que Jasmine pode não testemunhar contra ele, de acordo com as últimas notícias, que sugerem que ela não repetiu algumas das coisas que disse em seu primeiro depoimento sob juramento. Então eu acho que a polícia gostaria que ela fosse testemunha. Eles a incentivariam a dizer a verdade, mas ela não parece cooperar com a polícia e as autoridades neste momento. Com relação à filha, não sabemos o que ela pode dizer ou se ela quer ser testemunha e se os promotores querem submetê-la a isso. Obviamente, há um grande lado negativo em fazer uma criança tão jovem testemunhar contra o próprio avô, alguém que também foi seu cuidador. Uma audiência de detenção pré-julgamento ocorreu na segunda, 11 de agosto, para decidir se Gibbon teria fiança e poderia retornar ao Reino Unido. Há preocupação de que ele possa ser um risco de fuga, não apenas porque é de outro país, mas também porque é rico. Gibbon, dono de uma empresa de iluminação profissional, é de Beaconsfield, Buckinghamshire, Inglaterra. Segundo o jornal britânico The Evening Standard, Gibbon se divorciou da esposa e Wilde se separou de Alex, filho de Gibbon, em 2021. Relatos dizem que Wilde teve 2 filhos com Alex, mas só um aparece no relatório policial. E de acordo com reportagens de vários veículos, incluindo o Daily Mail, The Sun e o Evening Standard, as autoridades estão investigando se Gibbon e Wilde tinham um relacionamento. Fontes anônimas disseram que eram amantes há anos, e na verdade, Alex supostamente encontrou Wilde na cama com seu pai, o que acabou gerando muita mágoa entre pai e filho. Segundo fonte anônima ao Standard, Jasmine ficou insatisfeita por ter tido um relacionamento longo, mas ainda assim não ser citada no testamento dele. E a única menção ao relacionamento de Gibbon e Wilde na declaração juramentada é esta, abre aspas, Jasmine informou que nem ela nem seus filhos jamais moraram com Mark como uma unidade familiar, mas que atualmente estão dividindo uma casa enquanto estão de férias. Mais uma vez, não é a primeira vez que um membro do clã Gibbon supostamente prejudica um familiar. De acordo com o Sunday Times do Reino Unido, Alex Gibbon se declarou culpado no ano passado por causar lesão grave, por direção perigosa e assédio sem violência. O Daily Mail relata que, em 2023, Alex atropelou seu pai com seu Porsche de 80 mil libras.
Aparentemente, eles estavam envolvidos em uma discussão acalorada na rua quando Alex tentou ir embora dirigindo. Gibbon ficou na frente do carro e Alex o atropelou. O Sunday Times diz que Alex foi condenado a 25 meses de prisão, pouco mais de 2 anos, além de 3 anos de suspensão da carteira de motorista e uma ordem de restrição de 5 anos. Segundo The Sun, uma fonte da família afirmou que Gibbon e seu filho não se falam mais. A fonte disse que ele se sente traído, porque o pai iniciou um relacionamento com a mãe dos filhos dele. Aliás, David, quanta colaboração haverá entre as autoridades do Reino Unido e dos Estados Unidos da América para tentar obter um quadro completo aqui? Tenho certeza de que as autoridades do Reino Unido apoiarão os Estados Unidos da América na acusação. O Reino Unido claramente tem interesse aqui. A vítima, Yasmine, é do Reino Unido, então eles têm a obrigação de tentar protegê-la, de tentar fazer justiça. Esse homem, Mark Gibbon, pode acabar voltando para o Reino Unido, e por isso eles querem garantir que ele seja devidamente punido e que a justiça seja feita. Eles também querem proteger a filha e garantir sua segurança no futuro. Agora, Gibbon apareceu no tribunal na segunda-feira, 11 de agosto, para uma audiência preliminar de fiança. Yasmine, na verdade, falou em apoio a Gibbon, apesar do fato de que ele supostamente tentou matá-la. Passei por muita coisa mentalmente com tudo o que está acontecendo e ainda estou em choque. Porque eu vejo o Mark como uma pessoa muito confiável, como um homem bom. Ele adora a família dele. Nada nunca foi demais para ele. E eu não posso falar sobre os acontecimentos daquele dia. Acho que só o Mark pode. Mas o que posso realmente afirmar é que avô maravilhoso ele foi para as crianças e ele era meu melhor amigo e eu confio plenamente nele. E gostaria de deixar claro que nunca tive medo dele. E nunca houve nenhuma situação anterior a essa que causasse preocupação. É isso que eu queria dizer sobre o assunto. Obviamente, aqui na Inglaterra, os nossos serviços sociais, o que chamamos de serviços sociais, entraram em contato comigo e haverá envolvimento dos serviços sociais aqui no Reino Unido. Eu ainda não sei as regras, pois ainda não me encontrei com a moça que vai vir conversar comigo. Obviamente, esse caso chegou à Inglaterra e se tornou de conhecimento público para praticamente o mundo inteiro. Então, não posso falar sobre como serão as condições aqui na Inglaterra, porque os serviços sociais, obviamente, têm seus deveres de cuidado. Infelizmente, não posso falar só sobre isso. No entanto, como eu disse, nunca senti medo de Mark. Antes, nunca me senti insegura. Ele sempre foi ótimo com os netos. Segundo o advogado de Gibbon, ele queria voltar ao Reino Unido, mas sabia que isso talvez não fosse possível. Meritíssimo. A única coisa que eu faria seria pedir ao meu cliente para dizer onde ele moraria caso fosse liberado. Ele ia pedir para poder ir para a Inglaterra, mas eu disse a ele que não garanti que ele teria permissão para ir para a Inglaterra ou para o Reino Unido. Sobre esse assunto, meritíssimo, é isso que ele quer. Tenho certeza de que o tribunal pode obrigá-lo a ficar no condado de Polk e tomaria providências para isso. Agora, a promotoria disse ao juiz que queria que Gibbon fosse mantido sob custódia sem direito à fiança, porque não podiam garantir que ele não fugiria ou causaria mais danos à comunidade ou à sua família. Embora a vítima não se opusesse ao contato, o Estado, neste momento, estaria solicitando nenhum contato. Eu estive conversando com a vítima. Parece que membros da família do réu podem ter entrado em contato com ela para garantir que não haja mais contato. Além disso, como ela mencionou, infelizmente, o caso recebe atenção internacional, aumentando o foco da mídia. Isso não tem nenhuma consequência para este tribunal. Portanto, independentemente de este caso estar recebendo atenção ou não, o que devo considerar é a segurança da comunidade e os direitos dos réus. Mas se você acha que é relevante, eu vou considerar. Só acho que há uma tensão acontecendo no exterior onde a vítima está e a família pode estar lá também. Por isso, acredito que nenhum contato agora seja o mais adequado. E o juiz decidiu que Gibbon deve permanecer preso no condado de Polk. Ele também advertiu Yasmine, que ainda estava na audiência virtual, sobre suas supostas declarações e ações contraditórias. Tendo analisado as questões que foram
previamente listadas pelo tribunal, incluindo a moção para detenção peniana, tendo considerado o testemunho do detetive Gardner e tendo considerado o testemunho da senhorita Wilde. Para ser franco, o testemunho dela é de grande preocupação para este tribunal. O depoimento dela neste tribunal não condiz com o que relatou ao gabinete do xerife. O testemunho fornecido por sua filha jovem contestou e contradiz o depoimento dela perante este tribunal. O testemunho, conforme descrito na petição do Estado e no depoimento juramentado, apoia e corrobora as declarações dadas pela senhorita Wilde, assim como a declaração dada pela filha da senhorita Wilde neste caso. O tribunal conclui que há uma probabilidade substancial de que o réu cometeu o crime pelo qual foi acusado. As circunstâncias factuais do crime, envolvendo uma vítima adulta e uma vítima menor de idade, geram uma preocupação para este tribunal quanto à segurança da comunidade e das pessoas envolvidas neste caso. Ele colocou, de acordo com a descrição do depoimento e as informações relatadas, a senhorita Wilde sob um dano físico, risco de dano, devo dizer. Ela testemunhou ou apresentou informações à polícia dizendo que achou que estava se afogando. As testemunhas ao lado acharam que ela estava se afogando. Então, dado que ele não tem vínculos com esta comunidade, nem com esta jurisdição, vou determinar que é apropriado que o Sr. Gibbon permaneça sob custódia sem direito à fiança neste momento. David, sua reação a isso? Bem, acho que o juiz está determinando que ele não pode ser confiável para permanecer nos Estados Unidos. Ele é considerado risco de fuga por ser estrangeiro. Mesmo com o passaporte confiscado, ele pode tentar sair dos Estados Unidos. Ele está na Flórida. Sempre há uma maneira. Você pode pegar um veleiro ou um barco, tentar ir para uma ilha do Caribe, tentar ir para um território britânico ultramarino, dos quais há vários no Caribe. Essas são algumas formas que ele poderia tentar para fugir da jurisdição, e acredito que por isso o mantiveram detido. Se ele fosse americano, talvez tivessem mais chances de deixá-lo em liberdade sob fiança. Agora, em uma declaração após a prisão de Gibbons, o xerife do condado de Polk, Grady Judd, com quem todos nós já estamos bem familiarizados, disse o seguinte: é ótimo que o condado de Polk atraia visitantes do mundo todo, mas esperamos que turistas e moradores se comportem enquanto estiverem aqui. Por não controlar a raiva, o Sr. Gibbons pode passar mais tempo na Flórida do que esperava. Gibbons tem audiência marcada na Flórida em 9 de setembro. Ao fim da audiência de detenção, Gibbons, sem aparecer na câmera, perguntou ao juiz se havia como isso ocorrer antes. O juiz orienta que ele fale com seu advogado. Obrigado pelo tempo, David Tafuri. Bom te ver. Obrigado, Jesse. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.